Neste vídeo, iremos trabalhar o Império Napoleônico, tentando compreender como Napoleão construirá um novo tipo de Estado e, a partir dele, controlar a Europa. Ora, tudo começa com o golpe de 18 Brumário. Napoleão derruba o diretório, que na prática estava completamente falido, tanto do ponto de vista econômico, porque não conseguiu restaurar a economia francesa, como político, porque tinha perdido o apoio da população. No seu lugar, Napoleão cria o consulado, com uma estrutura iluminista, só que na prática, centralizando todo o poder em suas mãos. Isso é tão forte que em 1804, Napoleão faz com que a Câmara dos Deputados e um plebiscito o transformem em imperador. Não podemos esquecer que a França ainda continuava quebrada e cercada por seus inimigos. Começa aí a construção do Estado Imperial Napoleônico. Esse Estado vai misturar as características iluministas e o absolutismo. Napoleão é o melhor exemplo de déspota esclarecido, ou seja, um governante que usa as ideias iluministas para reforçar o seu poder absoluto sobre a sociedade. Então nós teremos um poder centralizado e monárquico e, ao mesmo tempo, uma estrutura iluminista de governo, com uma Constituição e uma Câmara de Deputados. Esse é um pedaço do famoso mural da coroação de Napoleão. Ele tem 10 metros por 6 de altura. É enorme. A cerimônia de coroação foi planejada por Napoleão nos mais perfeitos detalhes. No momento que o Papa foi entregar a coroa para Napoleão, legitimar o poder de Napoleão perante a Igreja, Napoleão tirou a coroa da mão do Papa e colocou em si mesmo. E logo depois, como mostra a cena, em Josefina, a rainha. Essa coroação é um símbolo de um novo Estado, o Estado contemporâneo. Um Estado que não busca sua legitimidade nem na Igreja e na tradição, portanto, é nobiliárquica, e muito menos no contrato social, apesar de ter as características do contrato social e o apoio da Igreja. A primeira coisa que Napoleão vai fazer é continuar consolidando as conquistas sociais da Revolução Francesa. Abolição do feudalismo, igualdade perante a lei, igualdade dos impostos, ou seja, tudo aquilo que, além de ter causado a insatisfação popular, também explicava o porquê que a economia francesa não conseguia se reorganizar e nem o Estado governar. Para conseguir atingir isso, Napoleão organiza um Estado dentro dos modelos iluministas, com Constituição, leis, sistema judiciário, igualdade jurídica. E, ao mesmo tempo, começa um combate ferrenho à crise e fortalecimento da economia. Como? Em 1800, Napoleão cria o Banco da França. Nós vimos que em sala, esse Banco da França vai gerar os empréstimos necessários para reaquecer a economia, tanto no sentido de fazer obras públicas, financiar a agricultura, apoiar o comércio e também fortalecer o exército. Ora, Napoleão vai usar os gastos do exército para fazer com que a economia francesa volte a produzir. Isso permite o início da industrialização francesa. Dessa maneira, Napoleão consolida o seu poder. E, ao mesmo tempo, ao longo desses 5 primeiros anos, vai conseguir costurar acordos de paz com o resto dos seus vizinhos. Esses acordos de paz permitiram um período de estabilidade externa que possibilitaram Napoleão construir a estabilidade interna. Só que isso trouxe um novo problema. Com a volta do fortalecimento da França, a França passa a ser um rival para a Inglaterra, que se aproveita do momento e une vários aliados para derrotar Napoleão. Só que
Não dá certo. Napoleão vence todos eles, só que fica preso à fraca marinha inglesa e não consegue derrotar os ingleses no mar. Todavia, controla quase todo o continente. Napoleão vai manter o projeto de déspota esclarecido dele. Em todos os territórios que ele conquista, ele desmonta o antigo absolutismo, coloca parentes no poder, mas dentro de constituições iluministas. Napoleão acreditava que estava levando a razão para toda a Europa. Sem conseguir derrotar os ingleses, Napoleão tem uma ideia. Decide, já que controla toda a Europa continental, fechar os portos para a Inglaterra. Sua ideia era fazer um duplo movimento, ou seja, o bloqueio continental tinha dois objetivos. O primeiro era sufocar a economia inglesa. E o segundo era, ao sufocar a economia inglesa, abrir espaço para a economia francesa. Só que isso resultou num total fracasso. Por quê? Nós vamos ver agora. Primeiro, porque Napoleão era incapaz de evitar o contrabando e o comércio com a América. Para fazer isso, Napoleão precisava ter o controle dos mares, e ele não tinha. Segundo, a Inglaterra ameaça com invasões e ataques os países que têm dívidas com ela. Ou seja, Napoleão não poderia proteger as cidades costeiras dos ataques ingleses. E o mais problemático foi que Napoleão não conseguiu competir com a indústria inglesa. Ou seja, não conseguia atender os criadores de matéria-prima e nem também os países que precisavam de produtos. Lentamente, o que parecia antes um governo estável começa a ser marcado por revoltas. Os países não querem mais continuar fazendo bloqueio continental. Rússia e Portugal quebram o bloqueio. A família portuguesa foge para o Brasil, que é o nosso próximo conteúdo, e Napoleão decide invadir a Rússia para demonstrar sua força. Junta 500 mil soldados, o maior exército que a Europa já conheceu. Também quebra as pernas. Os russos lentamente recuam e Napoleão se vê no meio do inverno com uma terra devastada. Perde 90% dos seus soldados e, na volta, enfrenta uma coalizão de exércitos contra ele. É derrotado em 1814, exilado, volta e é derrotado novamente em 1815. Com Napoleão derrotado, a Inglaterra tem agora terreno livre para consolidar o que mais lhe interessa. Portanto, a Inglaterra tenta reconstruir, junto com seus aliados, a Europa absolutista e suas fronteiras iniciais. Obviamente, isso vai ser impossível porque a Europa não é mais a mesma. Com o crescimento da burguesia liberal, financiada por seu comércio e sua indústria, a Europa vai passar por um período de grande instabilidade entre 1815 e 1850.